No Rádio Opinião de hoje, vamos falar mais uma vez sobre inteligência artificial. Só que dessa vez a gente traz aqui o presidente da Gasmar, que é professor do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Maranhão, Allan Kardec, do Ailib Barros Filho, que está lançando um livro sobre esse tema. Não é isso, professor? Seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião mais uma vez. Bom dia. Bem-vindo. Para mim, obrigado. Bom dia, na verdade. Aplausos a você, a seu programa, a todos aqui, por essa alegria de participar. Maravilha. O respeito que nós temos por vocês. Maravilha. Professor, a gente agradece, tá? E esse lançamento é amanhã, não é isso? Esse livro fala sobre especificamente o que desse assunto que domina cada vez mais, não de agora, né? Já tem algum tempo, já está em um processo, né, de inteligência artificial, que não é uma coisa nova, né? Ela tem expandido muito nos últimos anos, mas ela já é uma coisa que já tem um certo tempo de historicidade, né? De estudos, de práticas, enfim. Só que agora a gente está em um momento diferente. Do que o senhor trata especificamente neste livro, nessa obra que o senhor vai lançar amanhã, terça-feira? Vou lançar lá no nosso Cristo Rei, no Palácio Cristo Rei da UFMA. E o que é? Antes de entrar na área de gás e petróleo, eu trabalhei e estudei no Japão justamente inteligência artificial, que é a aula, né? Que é a área que eu sou principal, que eu falo e que dou aula aqui na universidade desde, eu estou falando de 3 ou 4 décadas atrás, quando não se pensava em inteligência artificial da forma que se pensa hoje. E há um certo burburinho, uma admiração, e justamente esse livro ele tenta dizer que inteligência artificial não é isso que muita gente está falando que vai dominar o mundo como se fosse um exterminador do futuro que toma e captura o mundo. Não. Na verdade, tem uma parte central desse livro, inclusive foi minha esposa que sugeriu que eu escrevesse. Eu escrevi um artigo e ela disse: tu tem que escrever um livro, que são crônicas. Eu sou escrevedor de crônicas. Escrevinhador. Então, escrevinhador de crônicas. E o que é isso aí? A parte central, né, tem um grande neurocientista que chama Antônio Damasio, estabelecido nos Estados Unidos, mas é de origem portuguesa, que ele fala que a emoção, só existe inteligência com emoção. E redes neurais artificiais, computador não tem emoção. Esse é um dos pontos centrais, além de outros, os debates como o Roger Penrose, que é prêmio Nobel de Física, que ele critica também, de certa forma, o pessoal se deixar encantar por uma nova tecnologia, que é isso que a inteligência artificial é. Então, a gente, inclusive, o livro se chama Nem Inteligência, Nem Artificial, e o que nos faz humanos. É um debate de humanismo, de humanidade, justamente nesse momento aqui de uma revolução 4.0, que está todo mundo curvado ao celular. Por um lado, né, junto com essas informações, né, cada vez mais informações circulando, a gente tem acesso, né, a essas informações, vem um certo terror, né, terror em relação a essas tecnologias, a inteligência artificial, né, quantas matérias, reportagens saíram, né, falando logo de entrada, né, as profissões que entrariam em colapso por conta do advento da inteligência artificial, desses artifícios, né, no direito, em várias profissões, enfim, já condenando, né? Essa aqui vai acabar em não sei quantos anos, essa aqui em 5, essa outra em 10, enfim, um certo terror. E por outro lado, a gente olha também, ontem mesmo saiu uma matéria, né, falando sobre inteligência artificial e tecnologias no Fantástico, né? E eu olhando aquilo ali, ainda está muito distante, né? Ainda não está esse terror, né? Um robozinho lá, enfim, que está em um estágio bem avançado, né? Claro que para fábricas, linhas de montagem é uma coisa muito bacana, muito interessante, mas não é essa coisa que a gente pensa, né? Desse grande domínio que vai ser de uma máquina tomando decisões ou qualquer coisa tipo, né? Inclusive baseado na arte, no cinema, coisas que metem até medo, né? De uma inteligência assumindo como é que eu posso dizer, uma preponderância de decisões da humanidade e escravizando a humanidade, né?
pelo menos nesse aspecto mais grosseiro, digamos assim, né, das pessoas estarem totalmente vinculadas a uma vontade, entre aspas, de uma máquina. São dois pontos aí totalmente extremos, né? Na verdade, é o choque da novidade, né? E a novidade, o frisson, tá todo mundo admirado, interessado e acha que você vai ser atropelado por aquilo que você desconhece. Que a gente, de fato, não sabe como é que vai ser o futuro, mas certamente não vai ser isso que estão falando, inclusive o prêmio Nobel, etc. Muita gente fala, vai ter um domínio da máquina, muito improvável, e isso que a gente debate, porque não tem sentido você falar em domínio da máquina quando você precisa, para treinar os algoritmos de inteligência artificial, um ser humano. Você tem lojas da Apple, por exemplo, que embaixo é tudo inteligência artificial, mas tem lá no segundo andar alguém verificando se estão roubando, se estão capturando, está ali. Então, na verdade, é uma inteligência que não é assim tão artificial, que não é assim também tão inteligente. Mesmo porque a inteligência, como eu falei, tem que envolver emoção. E esses robôs hoje não sentem fome, não sentem frio, não sentem calor, não sabem como é uma melancolia na madrugada. Então, é algo, não sabe o que é uma esperança vazia, não sabe o que é um sonho. A gente também fala de sonho, né? Máquina não sonha. E justamente o sonho, por exemplo, o meu amigo e grande neurocientista Siddhartha Ribeiro, ele defende que o sonho, o sono e o sonho são importantíssimos. Para quê? Para estabelecer as tuas memórias. Uma criança que dorme, por exemplo, meio-dia, reforça a memória e ela aprende melhor do que outras crianças que não dormem naquele horáriozinho. Então, a complexidade desse negócio é muito grande. Por exemplo, Adalberto, o neurônio artificial. O neurônio artificial foi inspirado na década de 40, foi inspirado no neurônio natural. Mas neurônio natural é uma estrutura 3D, com milhares de conexões e diferentes estruturas. Por exemplo, nós temos um neurônio interessantíssimo que está sendo estudado hoje, que chama neurônio espelho. O que é esse neurônio espelho? É aquele da empatia, é aquele que ele reage quando você vê uma pessoa se cortando, quando vê uma pessoa chorando. Então, há coisas muito mais complexas para muito além disso que nós estamos falando da extraordinária, que é extraordinário dos avanços. Você pede um texto para o chat GPT da vida, você tem um texto. Você pede uma imagem, você tem uma imagem. Mas para quem... Né, e a gente fala disso também, que é dos prompts. Sabe uma coisa que eu acho que vai ser interessante nesse futuro, é a engenharia dos prompts, que é os cursos que estão tendo agora. O que é prompt? É justamente o código que você diz para a máquina, para a inteligência artificial, faça isso, me faça uma entrevista na Rádio Universidade, por exemplo, com as perguntas e respostas. Pode fazer isso. É muito interessante isso tudo. Professor, eu tive, enfim, acompanhei alguns desses artigos, né, que o senhor lançou. Na época ainda estava saindo impresso, alguma Sim. coisa impresso, outras já no online, enfim, muito interessantes, claro, né? Eu queria saber como é esse material, né, esse livro, como ele está dividido, quais são essas produções que estão contidas nesse material. Muito bom, muito obrigado. A gente começa falando de neurônio. O que é neurônio? Né? O que é o fundamento do neurônio fisiológico? E depois a gente fala do neurônio artificial. A partir daí, dadas as bases do que é um, do que é outro, a gente estabelece as diferenças e faz os debates. Eu sou professor, Adalberto, então eu sou mais questionador do que respostador. Eu não tenho nenhuma resposta a dar, mas ali eu coloco um baita de um ponto de interrogação. Aí eu sigo falando sobre o Antônio Damasio, falo sobre a necessidade de emoção, eu falo sobre o Roger Penrose, que ele fala justamente de um código, não pode escrever outro código, que é uma coisa matematicamente um pouco complexa, mas eu tento fazer isso de uma forma mais simples. Um computador ele não consegue fazer como isso está sendo sugerido, como o Exterminador do Futuro, ele não consegue fazer um código que seja maior que o código dele próprio. Ele não tem um algoritmo que seja maior que o algoritmo dele próprio. E a gente faz, depois do debate dos sonhos, fala
das contribuições ancestrais dos nossos indígenas, as contribuições dos orientais, porque a nossa ciência, o nosso debate em geral, Adalberto, ele é um debate muito ocidentalizado e a gente esquece as contribuições ocidentalizado, eu estou te falando, centrado na Europa e Estados Unidos, e esquece as contribuições extraordinárias da filosofia oriental, da asiática, da indiana, da hindu, do zen budismo. Nós esquecemos as contribuições de Yanomami, Guajajara, Timbira, Canela, e isso são riquezas interessantes e fundamentais para a gente entender a nós mesmos. Isso, na verdade, é uma grande busca, né? Eu diria uma busca de nós mesmos. Maravilha. Professor, esse lançamento acontece, portanto, amanhã, dia 11, às 6 da tarde, né? O nome do livro, claro, né? Nem inteligência, nem artificial. Os limites da inteligência artificial e o que nos faz humanos. Isso vai acontecer no Palácio Cristo Rei, o senhor mencionou, que fica lá na Praça Gonçalves Dias, centro. Enfim, expectativa para esse momento, amanhã, às 6 horas da tarde. Pois é, e eu vou fazer um pouco de propaganda aqui, obrigado. Fica à vontade. O que é a propaganda? O livro, ele vai ser, toda a renda vai ser integralmente investida na creche Sementeira de Luz, que fica ali na Rua da Saúde, no centro, que é onde o São Luís surgiu e que a gente há muito tempo a gente assiste. Vai ser integralmente justamente para assistir a essas crianças. E a segunda coisa é, você vai pagar o que quiser. Vai pagar o que quiser. Por quê? A gente tem que democratizar, Adalberto, o livro. Ele não pode ser um livro para elite. Quem que pode comprar um livro? Quem pode comprar um livro é o professor que já ganha dinheiro, o funcionário público, etc. Pagar 50, 100 reais num livro é muito caro, pelo menos para os nossos alunos que são pobres. Então, eu queria convidar os alunos que estejam lá. Vai pagar o quê? R$1. Pode pagar R$1, R$10, R$100. O Adalberto, por exemplo, vai pagar R$1.000, né? O valor é total, professor. Isso é até de uma cultura oriental, né? Que, pelo menos já vi, não sei se isso aí é alguma coisa de informação equivocada, mas trabalhadores, quando eles realizam algum serviço, perfeito, né? Uhum. Eles dizem, eles não dão um preço, eles não dão um valor. Olha, eu quero isso pelo meu trabalho. É a pessoa que está sendo pagando aquilo ali, tendo aquele serviço, ela vai analisar e vai dar o valor que ele acha que merece e que verdade, pode dar. Então, isso aí. Isso é verdade. Isso é verdade, né? É verdade. E, por exemplo, no meu laboratório, quando eu estudei no Japão. Nagoya, no Japão. Nagoya, no Japão. Como eram as contribuições, por exemplo, você vai fazer uma festinha no laboratório. Cada um vai contribuir. Quem contribui mais é quem ganha mais. Quem contribui menos, que ganha menos. E quem não ganha nada, não contribui com nada. É dividido igualmente, exatamente a mesma lógica oriental de distribuir o conhecimento para que ele não fique nichado, para que ele não fique... A gente não pode esperar, Adalberto, outros resultados fazendo as mesmas coisas. A gente tem que mudar a vida para que tenha outro resultado. Isso é engenharia básica, isso é matemática básica. Você muda a entrada, você vai ter outra saída. Belíssima iniciativa, professor, incentivo acima de tudo. Portanto, amanhã, dia 11, às 6 da tarde, aqui no Palácio Cristo Rei, né, na Universidade Federal do Maranhão, né, um berço também, né, da nossa, um dos da nossa universidade, claro, que fica lá na Praça Gonçalves Dias. O lançamento desse livro, Nem Inteligência, Nem Artificial, Os Limites da Inteligência Artificial, o que nos faz humanos, do professor Allan Kardec, do Alibe Barros Filho, que é professor aqui da Universidade Federal do Maranhão e também presidente da Gasmar. Professor, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, boa sorte lá. Eu vou dar esses, quanto o senhor falou que ia dar? R$1.000. R$1.000, eu vou dar esses R$1.000 nesse livro, com certeza, né? Com certeza, porque vale muito, com certeza. Professor, muito obrigado. Obrigado. E assim a gente finaliza o Jornal Rádio Universidade desta segunda-feira, iniciando essa semana muito para cima. Agora a Mayra Nogueira assume, sessão das 8, muita música boa para você, claro. Continue com a gente volta amanhã no Jornal Rádio Universidade, novamente com mais informações, aqui a partir de 7h10. Uma ótima semana a todos. Mayra, assuma. Bom dia. Bom dia, isso aí. Volto já com você no Sessão das 8. YC 626, Rádio Universidade FM
106,9 MHz. Cidade Universitária Dom Delgado. Uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS. Você confere a hora certa na Universidade FM. Fluxo de estoque